Aleluias, glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como já foi dito por mim mesmo, hoje é um dia especial. Nós não conseguimos dimensionar ou qualificar qual culto é mais importante que o outro. É fato que há cultos que são importantes, especiais na nossa vida. Eu me lembro até hoje o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus em um culto. Eu me lembro até hoje o dia que o Senhor me recebeu de volta, de braços abertos. Eu me lembro de tantos momentos especiais. Mas nós precisamos saber que sempre há um novo dia e uma nova esperança e um novo culto e uma nova palavra, e nós precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias. E hoje é o dia da ceia, o segundo domingo do mês. Eu não sei se você tem se atentado a isso, mas nós já estamos perto do fim do ano. Algumas pessoas falaram que acabou. Não acabou ainda. Falta muito tempo ainda. 3 meses, por mais passe rápido, são 3 meses. Nós não podemos desvalorizar, porque muitas vezes a pessoa fala acabou e aí não quer mais saber de nada. Mas saiba que nesses próximos 3 meses Deus pode usar a sua vida poderosamente. Tem gente que já está pensando no peru do Natal, mas ainda você tem o mês de outubro inteiro para viver, o mês de novembro, dezembro, e ainda vão chegar no peru em nome de Jesus, se ele não voltar antes. Mas nós estamos no segundo domingo do mês, e hoje nós comemoramos, ou celebramos, ou participamos junto da ceia. Eu estive orando e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que podemos dizer tem tudo a ver com esse momento de ceia. O tema da ministração de hoje é uma pergunta, que no decorrer da palavra, que não será muito longa, nós iremos responder. E a pergunta é: o que foi a morte de Cristo? Essa é a pergunta, ou esse é o tema da nossa ministração de hoje. Nós somos cristãos e nós precisamos entender, nós precisamos aprender do Senhor. É fato que Jesus nasceu, é fato que Jesus viveu nesta terra. Até o ateu, como nós já falamos outras vezes, tem que se conformar com isso, ele crendo ou não em Deus. O nosso calendário é dividido em antes e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2017, depois de Cristo, depois de que Cristo veio, nasceu, se tornou homem, como diz as Escrituras, morou entre nós, veio e morreu por nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte de Cristo. Eu me lembro quando eu era criança, na época que eu decorei o livro da Bíblia, e aí nós tínhamos como nós temos hoje, eu dei uma passada lá, e como é precioso ver nossas crianças aprendendo a palavra de Deus. E eu lembro que quando falava sobre isso no Kids, e aí mostrava, e na minha época, era a época do... Como que é o nome daquele negócio que grudava no... Flanelógrafo. O Rafa lembra que nós éramos na mesma sala. Então, voltou o flanelógrafo, né? Ainda tem. Mas na minha época eu acho que era quando estava inaugurando o deixa pra lá. Eu tenho a língua um pouco presa, se eu querer falar aqui eu vou passar vergonha aqui. E eu me lembro quando falava da história de Jesus e mostrava aqueles guardas machucando Jesus, açoitando Jesus. Aquilo me trazia uma ira tão grande contra aquelas pessoas, eu ficava muito bravo com eles. E eu achava que a culpa de Jesus ter morrido era deles, e eu pegava quase que um ódio daqueles guardas. Eu falava, por quê? Será que ninguém podia? E aí ficava muitas vezes chateado com Jesus. Jesus, por que o Senhor colou a orelha de mal com aquele guarda? Ele precisava ter a orelha cortada mesmo. Eu ficava meio revoltado com aquilo, porque eu achava que as coisas não eram para acontecer daquela maneira. E hoje eu quero falar um pouco com vocês disso. Em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus traga a revelação ao seu coração, que você também entenda o porquê da morte de Cristo e o que foi essa morte. Se essa morte foi apenas um crime cruel, um crime horrendo, ou se essa morte na verdade estava planejado pelo nosso Deus. Nós precisamos, como cristãos, de conhecer a palavra e entender a história. Jesus, Ele é Deus. Mas o que aconteceu foi algo histórico, verdadeiro e real.
turísticos te levam até onde dizem que é o túmulo de Jesus, e lá está escrito: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Então Jesus, ele é Deus, mas ele também foi alguém que viveu e que tem uma história, e nós vamos compartilhar um pouco sobre essa história hoje, com a ajuda de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos ler quase que todo esse capítulo, que fala sobre esse momento da prisão de Jesus, dos açoites que Jesus sofreu, desse julgamento e de tudo que aconteceu naquele tempo. O texto diz assim, se você não achou, acompanhe na tela para a gente ganhar um tempo nisso. Diz assim: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele, vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos até ali eram inimigos. Naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para a acusação que vocês fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a ele novamente, mas eles continuaram gritando: crucificam, crucificam. Pela terceira vez ele lhe falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Só esse texto, que agora eu queria ler mais um texto, só 2 versículos, de Atos 2, 22 e 23. A sua Bíblia lá em Atos 2, 22 e 23. O texto diz assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o pregando na cruz. Só até aqui. Esses 2 textos vão dar base para aquilo que eu quero compartilhar com a igreja, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, testificou no meu espírito. Interessante aqui, irmãos, a Bíblia, os evangelhos relatam muitos acontecimentos, muitas coisas que Jesus fez, muitos milagres. Jesus operou muitos milagres, mas os milagres não são relatados com muitos detalhes.
Mas quando nós vamos para a morte de Jesus, todos os 4 evangelhos, eles citam muitos detalhes, muitas coisas que aconteceram, que foram relatadas minuciosamente pelos escritores dos 4 evangelhos. A morte de Jesus, quando você lê ela nos 4 evangelhos, você vai ver que nenhum se contradiz, mas elas só foram feitas de uma forma muito detalhada. E aí nós podemos perceber que a morte de Jesus, ela é envolvida por uma série de questões que eu queria falar com os irmãos. Volto a fazer uma pergunta para nós analisarmos. A morte de Cristo foi uma tragédia humana ou foi um propósito divino? Foi um crime terrível ou foi o plano de Deus? Cristo, ele simplesmente ou voluntariamente ele se entregou, ou ele foi assassinado pelas pessoas? Ele foi vítima indefesa nas mãos dos iníquos, ou ele marchou para o Calvário como um rei marcha para a sua coroação? Como nós lemos aqui no texto de Atos 2, versículo 22 e 23, nós vemos que tanto Jesus foi morto, assassinado, essa é uma resposta válida, quanto ele se entregou por nós. O texto que nós lemos diz isso. Jesus foi morto, ele foi assassinado, foi um crime, cometeram um crime, injustamente, como nós vamos ver aqui, mas ele também se entregou. Tanto falar que Jesus foi morto é uma verdade, como falar que Jesus se entregou também é. E eu quero que Deus traga clareza ao nosso coração sobre esses 2 pontos nesta noite. Vou ler de novo o que me dá certeza do que eu estou dizendo para vocês aqui em Atos 2, 23. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus foi entregue por Deus. Isso estava no plano de Deus, no coração de Deus. E aí Pedro que fala isso aqui em Atos, ele continua dizendo: com a ajuda de homens perversos que o mataram pregando na cruz. Jesus não simplesmente morreu, ele foi morto, executado publicamente como um criminoso. A Bíblia diz que Jesus não teve pecado algum, mas ele foi morto como um criminoso. Os dirigentes judaicos, com inveja, acharam que ele desrespeitava a lei e blasfemava contra Deus. Os romanos ouviram dizer que ele se proclamava rei e assim desafiava a autoridade de César. Judeus e romanos entraram em aliança maligna para matar Jesus. Eles não tinham ideia de que aquilo tudo que estava acontecendo era um plano perfeito de Deus. Eles achavam que eles estavam fazendo algo, os líderes judaicos achavam que eles estavam defendendo uma religião que naquele momento estava morta. E Jesus combateu aquela religião veementemente. Os romanos, incitados pelos líderes judaicos, viram um risco em perderem o governo que eles tinham tomado de Jerusalém. Eles tinham medo de perder aquilo, perder aquele povo. No tribunal judaico se apresentou uma acusação teológica contra Jesus. Qual era a acusação dos líderes judaicos? Que ele blasfemava, que eles falavam contra a lei de Deus. Em nenhum momento Jesus falou contra a lei de Deus. Pelo contrário, ele afirmava a lei, ele dizia que precisava ser cumprida a lei. Mas essa foi a acusação que eles fizeram. E no tribunal romano, quando ele foi até Pilatos, a acusação contra ele era uma acusação política. Jesus foi acusado de sedição. Sedição significa sublevação contra qualquer autoridade constituída. Sedição significa revolta ou motim, perturbação da ordem pública, desordem e rebuliço. Olha só, foi sobre isso que Jesus foi acusado. Nós que conhecemos a história e conhecemos Jesus, vemos que não tem cabimento nenhuma acusação que foi a de blasfêmia, nem a outra acusação de sedição. Jesus nunca quis levantar nenhum motim, Jesus nunca se proclamou o rei das pessoas naquela situação onde ele vivia. Mas assim ele foi acusado de delito contra Deus e contra César. Parece um pouco de incoerência Jesus ser acusado contra César, quando em uma casa Jesus foi questionado sobre se deveria dar tributo a César, se deveria pagar o imposto. O que Jesus disse? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. E como que eles têm coragem de acusar Jesus
de algo que era mentira. Foi assim que aconteceu. Tanto no tribunal judaico como no romano, seguiu-se um processo legal. Eles não infringiram a lei quanto ao processo. Tudo que eles fizeram certo. Eles não queriam correr o risco, principalmente os líderes judaicos, do quê? De as pessoas perceberem a grande maldade, o grande crime que eles estavam cometendo. Então eles armaram tudo para que parecia que estava sendo tudo feito de uma forma legal. Jesus foi preso, ele foi acusado, examinado por aqueles líderes, chamaram testemunhas contra Jesus, pessoas falaram contra Jesus, e o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença. Primeiro Caifás, que era o sumo sacerdote da época, ele deu a sentença. Ele queria que Jesus fosse morto. E depois levaram para Pilatos, que era o líder de Roma, que estava representando Roma ali em Jerusalém, para que ele completasse aquilo que eles já tinham sentenciado. Mas os evangelistas, ou os evangelhos, esclarecem que Jesus não era culpado das acusações, que as testemunhas eram falsas, como eu disse aqui, e que a sentença de morte foi um grande erro judicial. Eles erraram. Pilatos mesmo disse, nós lemos o texto de Lucas aqui, vamos falar sobre ele: eu não encontro nesse homem nada de errado. Como que pode alguém que não tem nada de errado ser condenado? E Jesus foi condenado, tanto pelo representante da religião, que era Caifás, quanto pelo representante do Estado, que era Pilatos. Quem levou Jesus à morte? Será que foi só Pilatos? Será que foi só Caifás? Do ponto de vista humano, algumas pessoas foram responsáveis pela morte de Jesus. Eu me lembro, tem coisa que acontece que só acontece na célula, né? É engraçado, e quando eu lembro eu fico até, dei risada essa semana sozinho lembrando. Uma vez foi pregado sobre Jesus, sobre a morte de Jesus também, e nós estávamos na célula e tinha um senhor que estava indo na célula, e aí eu fiz a pergunta, eu era o líder da célula na época, e tem coisas que só acontecem na célula e tem outras coisas que só acontecem comigo, né? E eu perguntei, quem vocês acham que matou Jesus? Talvez tenha feito essa pergunta na sua célula novamente essa semana. E aí o senhor ele ia para a célula alcoolizado, infelizmente ele não entendeu o propósito da vida dele. Outro dia eu vi ele, está pior do que ele estava. Fiquei muito triste com isso. Mas eu lembro que eu perguntei, quem matou Jesus? Aí ele pegou na frente de todo mundo. Eu que não fui, eu não era nem nascido, né? Acabou com a célula, irmão. Todo mundo começou a dar risada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu não sabia como voltar, né? Ele falou, ah não, posso. Ele falou assim, irmão, eu posso te acusar de um monte de coisa, minha vida tá meio bagunçada mesmo, eu bebo mesmo, mas matar Jesus não vem colocar isso na minha conta não. E a gente ficou assim, aí eu tive que, na verdade, né, nós vamos entender hoje, e no dia eu expliquei isso. Então, essa é uma pergunta muito válida, quem matou Jesus. Então, do ponto de vista humano, como eu disse, algumas pessoas foram culpadas pela morte de Jesus. Uma das pessoas que nós podemos identificar aqui no texto e naquilo que eu trouxe como introdução para os irmãos foi Pilatos. Pilatos, ele tentou se livrar da culpa. Nós vamos ver que ele pegou e falou, lavo minhas mãos, não tenho culpa. Mas ele era aquele que tinha autoridade para mandar prender e mandar soltar. Se ele falasse, Jesus não vai ser açoitado, Jesus não vai ser condenado, Jesus não vai morrer, ele tinha o poder. Pilatos podia libertar Jesus, ele podia ter se libertado dessa culpa, mas ele não fez. Do ponto de vista humano, Pilatos, por covardia, entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos, é interessante isso, irmãos, ele estava convicto da inocência de Jesus. No texto que nós lemos, ele declara isso 3 vezes. No versículo 4 ele diz, não vejo neste homem crime algum. Você é o cara, você é o homem ou a mulher que manda prender e manda soltar. Você percebe que aquela pessoa não é culpada. Como que você permite aquela pessoa morrer? Nós não podemos eximir Pilatos da culpa da morte de Jesus. Pilatos é interessante, ele tenta se livrar dessa culpa. Ele percebe que Jesus não é culpado e fala, então, você é da Galileia? Herodes, inimigo dele, mandou ele para Herodes, falou, vamos ver o que Herodes fala. Quando chegou lá, para surpresa dele, Herodes era fã de Jesus. Como nós lemos o texto, Herodes falou, nossa, não quero te ver, faz alguma coisa acontecer, abre o mar, para alguma coisa. Jesus não fez nada, ficou quieto. Falou, não vou julgar esse homem. Herodes não quis julgar Jesus, falou, vai para Pilatos, não é lá que vocês estão julgando ele? Voltou. E aí Pilatos pega e fala,
lá no versículo 13: apresentasse-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. E a essa altura, o povo incitado, porque, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, e eu vejo que hoje em dia as pessoas têm sido muito facilmente influenciadas. Só que isso não vem de hoje. No tempo de Jesus aconteceu aquilo. As pessoas que receberam, talvez pessoas que comeram um pão multiplicado, o peixe multiplicado, pessoas que presenciaram a cura, pessoas talvez que tenham recebido alguma bênção de Deus só por estar perto de Jesus. Naquele momento, incitado pelos líderes religiosos, estavam pedindo para que Jesus fosse crucificado. Você precisa tomar muito cuidado, você precisa ter a sua opinião. Muitas vezes nós deixamos ser levados pelas questões. A pessoa está fazendo, então eu vou fazer também. Está todo mundo vaiando, vamos vaiar. Está todo mundo aplaudindo, vamos aplaudir. Não! Nós precisamos ter uma opinião. E a multidão gritava: crucificam. Mas pela terceira vez Pilatos disse: que mal fez este? De fato eu não achei nada contra ele para condená-lo à morte. E aí a mulher de Pilatos, Deus tinha dado uma revelação, Deus deu a oportunidade de Pilatos se livrar disso. A mulher de Pilatos falou: não se mete com esse homem, eu tive um sonho, esse homem é um justo, não faz isso, você pode livrar ele da morte. Pilatos pegou e falou: não vou me meter nisso. Lavou as mãos. Isso não adiantou nada. Isso não tirou a culpa de Pilatos quanto à morte de Jesus. E aí o que Pilatos faz? Ele transfere a responsabilidade da decisão. Sabe, irmão, tem decisão que é sua, que você não pode querer transferir para o outro. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas, culpar as circunstâncias, mas aquilo que você precisa fazer, outro não pode fazer por você. Pilatos tentou tomar meias medidas. O que ele falou? Então eu vou castigar ele e depois vou soltar. Como que pode? Você sabe que o cara não é culpado, que não há nada contra ele, e você fala: mas vou bater nele só para você ficar feliz? Ele tentou tomar meias medidas, teve uma ação covarde. Jesus era inocente. Por ser inocente, Pilatos devia falar: ele está livre, vocês se viram, se quiser matar ele, mata lá fora, aqui não, porque aqui quem comanda sou eu. Ele tentou fazer a coisa certa, que foi soltar Jesus, de uma forma errada, movido pelo motivo errado. E aí, para surpresa dele, o povo que já estava contaminado deu o veredito, ou instigado, disse para que Jesus fosse crucificado. Ele tentou protestar a inocência de Jesus, dizendo que estava lavando as mãos. Por que Pilatos cedeu e entregou Jesus para ser crucificado? Porque ele se deixou levar pelo clamor da multidão, pelo pedido daquela multidão e pela pressão daquela multidão. Nós precisamos tomar muito cuidado. A escolha entre a verdade e a ambição, entre a consciência e a conveniência, foi isso que aconteceu com Pilatos. A morte de Cristo foi um crime terrível, horrendo, porque a sentença dita por Pilatos foi uma sentença injusta. O outro culpado pela morte de Jesus, o povo judaico e os sacerdotes que levaram Jesus à cruz, fizeram isso por inveja. Foram os judeus que levaram Jesus a Pilatos para ser julgado. Foram os sacerdotes que acusaram Jesus das reivindicações subversivas. Foram as autoridades judaicas que acusaram Jesus de ensinos blasfemos. Pedro diz lá em Atos 2, não vou ler, mas só para ficar relatado aqui, que ele os acusou de matar o autor da vida. Pilatos percebeu que os sacerdotes haviam entregue por inveja. Pilatos percebeu, eles estão com inveja dele. Por quê? Porque ninguém dava mais atenção, ninguém dava mais crédito para o que os líderes judaicos, para o que o sumo sacerdote Caifás falavam. Eles estavam apaixonados por Jesus e por inveja eles tramaram tudo aquilo. A morte de Cristo foi um crime horrendo, porque as acusações contra ele foram falsas. Aqueles líderes judaicos estavam mentindo. Jesus não ia contra a palavra de Deus, nunca foi, mas eles o acusaram disso. E um personagem muito importante, e talvez muito citado por nós, que foi culpado também pela morte de Cristo, foi Judas. Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por ganância. Judas entregou Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos, Pilatos entregou Jesus aos soldados, e os soldados o pregaram na cruz. Por que Judas traiu Jesus? Como que pode alguém que anda tão perto de Jesus? Jesus exalava amor,
sentiam amados. Em nenhum momento Jesus deixou Judas para trás, mas ele traiu Jesus por ganância. Jesus afirmou: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas condenou-se a si mesmo, reconheceu o seu crime, devolveu o dinheiro e se suicidou. Até o último momento ele fez tudo certo, reconheceu que estava errado, se arrependeu, não quis usar aquele dinheiro, mas ele falhou em ter se suicidado. Judas foi motivado pela ganância. O dinheiro motivou Judas a trair Jesus. E quantas pessoas hoje têm sido motivadas pelo dinheiro, pela ganância? Nós vemos uma crise no nosso país nunca vista antes. Na verdade é consequência de tudo que roubaram de nós até hoje. Por quê? Por causa do dinheiro. Homens que nós acreditamos, a maioria deles, eu e você votamos, acreditando que eles iam fazer algo de bom para nós. E o que nós temos visto? Todos eles roubaram. Irmãos, não tem um que não roubou. Você olha para o partido tal roubou, o outro roubou. A verdade agora, a questão não é quem roubou, é quem roubou menos. Nós vamos votar o ano que vem e eu te encorajo a votar sim. Nós temos que exercer o nosso direito de cidadão. Precisamos orar pelos nossos governantes. A Bíblia diz isso. Nós não vamos ter lá na legenda dos candidatos a presidente, a governador. Nós nunca vamos levantar a bandeira de nenhum homem aqui, porque nós achamos que a política não tem nada a ver com Deus. Jesus era totalmente contra essas pessoas. Mas nós vamos votar em homens que a maioria deles, se não ser quase todos, se não ser todos, tem alguma pendência na justiça. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa de subornos, por causa do que a ganância traz. E já fazia isso desde o tempo de Jesus. Vide o que Judas fez. A morte de Cristo foi um crime horrendo, porque Judas o traiu e o entregou aos sacerdotes por ganância. Os sacerdotes o entregaram a Pilatos por inveja, e então Pilatos o entregou aos soldados por covardia, e eles o crucificaram. Mas será que só eles são os culpados? Será que só Pilatos, só os líderes judaicos, só Judas foram culpados pela morte de Jesus? Você acha que tem mais alguém que é culpado pela morte de Jesus? Pergunta para o seu irmão: irmão, tem mais alguém? O que vocês acham? Tem. Eu sou culpado pela morte de Jesus. Você é culpado pela morte de Jesus. Nós não podemos nos eximir dessa culpa. Se o ser humano, se o homem criado por Deus, a mulher criada por Deus não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter morrido. Então por isso eu e você também somos culpados. E talvez se nós estivéssemos no lugar deles naquele tempo, hoje você fala: eu não, de jeito nenhum, eu nunca ia culpar Jesus. Mas muitas vezes hoje você mata Jesus nas suas escolhas, mata Jesus quando você deixa ele de lado por causa dos prazeres deste mundo. Você mata Jesus muitas vezes, várias vezes no dia. Quantas vezes você já ouviu alguém falar: aquela pessoa está morrendo de desgosto? Quantas vezes nós temos matado Jesus ainda hoje? Achamos que aquilo foi muito cruel, mas hoje Jesus na verdade está morto para você. Não está não, pastor, eu creio que Ele está vivo. São as nossas atitudes que determinam isso. Eu e você estávamos lá quando crucificaram Jesus, não apenas como espectadores, mas como participantes, porque nós somos culpados. Toda a humanidade é culpada, porque se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria ter morrido. Foi por conta do meu pecado, do seu pecado, que Jesus precisou se entregar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus morreu por conta do meu e do seu pecado. Qual é o nosso papel nisso? Nós somos culpados. Havia uma lei, a lei divina. O salário do pecado é a morte. Era para você ter morrido. Toda vez que nós pecamos, nós estamos morrendo, distanciando de Deus. Mas Jesus veio para quê? Para que essa ponte que havia sido criada pelo pecado fosse restaurada entre nós e Deus. Se não fosse a morte de Cristo, era impossível você já chegar a Deus. Você sim é culpado, mas Jesus decidiu: eu pago pelo pecado dele.
Ele se fez culpado por mim e por você. Ele se fez culpado pelos líderes judaicos. Ele se fez culpado por Pilatos. Ele se fez culpado por Judas. Ele se fez culpado por todos, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Você não pode se eximir dessa culpa, mas você não está condenado por isso, porque Ele te libertou. Ele te libertou, Ele nos dá vida. A morte de Jesus nos dá vida. Então nós vemos no âmbito humano, natural, que muitos somos culpados pela morte de Cristo. Mas só que se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a morte de Cristo foi muito mais do que um crime, muito mais do que um assassinato. A morte de Cristo foi um plano perfeito e eterno de Deus. A morte de Jesus é um plano perfeito. A morte de Jesus, a entrega de Jesus por nós, foi algo perfeito, como eu li já, lá em Atos 2:23. Pedro dizendo, vou repetir, este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas entenda, Jesus foi para a cruz voluntariamente. Jesus não se escondeu. Jesus não estava escondido. Na verdade, Judas não precisava nem ter traído Jesus. Por quê? Porque ele já tinha decidido se entregar. Jesus, ele não morreu como um mártir. Ele foi à cruz espontaneamente e deliberadamente. A sua cruz já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo. Como assim, pastor? Olha só o que está escrito lá em Apocalipse 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Jesus foi morto desde a criação do mundo, ou seja, quando Deus planejou criar todas as coisas, já estava planejado também que Jesus morreria por você. Como assim? Deus planejou criar o homem à sua imagem e semelhança. Deus planejou compartilhar conosco da sua glória. Deus planejou que nós vivêssemos uma vida abundante com Ele. Só que no plano de Deus, Deus deixou muito claro que nós teríamos o livre-arbítrio para assim fazer. Mas, com esse livre-arbítrio, o homem poderia falhar, e foi isso que aconteceu. Mas Deus não foi pego de surpresa quanto a isso. Ele já havia planejado, porque no céu só vão existir homens e mulheres que servem a Deus de livre e espontânea vontade. Nós não fomos criados como robôs, como homens que são dominados por algo. Não, nós servimos a Cristo em liberdade. E saiba de uma coisa, no céu só vão entrar aqueles que são livres. No céu não vai entrar nenhum prisioneiro. No céu só entra aqueles que foram livres, que receberam a sua liberdade em Cristo. Amém? Glória a Deus. Jesus começou o seu ministério identificando-se com o pecador. Jesus, ele veio para morrer. Quando Pedro tentou desviar Jesus da cruz, o que Jesus disse? Arreda-te para lá, Satanás. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, o que ele disse? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque havia um plano. Jesus veio para cumprir um plano. Ele não se iludiu com as coisas do mundo. Ele não se iludiu com as tentações, com os prazeres do mundo, mesmo tendo o mesmo corpo que você e eu. Muitas vezes você acha que a sua dificuldade é muito grande, que a sua tentação é muito grande. Saiba, Jesus passou por tudo que você passa e Ele venceu. Jesus por muitas vezes preveu ou predisse a sua morte. Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele continua: eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Ou seja, ninguém matou Jesus. Já havia um plano para isso, e o plano era um plano perfeito. Paulo disse: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isaías 53:12 diz: Ele derramou a sua alma na morte. Foi espontâneo. Jesus não foi pego de surpresa. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e nos pegam de surpresa, mas a morte não pegou Jesus de surpresa. A morte para nós é uma grande surpresa. Ninguém aqui sabe o dia que vai morrer, ou sabe? Não, Jesus sabia. Ele preparou tudo. O dia da ceia, Ele preparou. Ele preparou e Ele falou o que era para fazer.
surpreendido por nada. A morte de Cristo por nós foi a maior expressão de amor de Deus por nós. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Paulo diz lá em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A cruz existem dois lados: o lado humano, onde o homem contribuiu de uma forma muito direta, acusando, crucificando, entregando, traindo Jesus, julgando Jesus de uma maneira errada, sendo injusto. Mas também há um nível divino nisso. Deus entregou Jesus, e Ele mesmo se entregou para morrer por nós. E à medida que encaramos a cruz, podemos dizer a nós mesmos que nós o matamos, que os nossos pecados o enviaram à cruz, e Ele se entregou e nos amou até o fim. Pedro, no texto que nós lemos, une essas duas verdades. A morte de Cristo foi simultaneamente um plano de Deus e o resultado da maldade dos homens. Por que Cristo morreu? Ele morreu por nós. Ele morreu, Ele diz: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi ferido por causa dos nossos pecados. Deus fez cair a iniquidade de todo mundo sobre Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele morreu para nos dar vida. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, seja ela física, psicológica, moral. Ele levou as mágoas, as dores, os traumas, o abandono. O seu castigo nos traz paz. Sua morte nos traz a vida eterna. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, nós vemos o quão terrível, o quão horrível foi o nosso pecado. Não havia uma outra possibilidade. Não havia uma outra forma de você e eu sermos redimidos. Por quê? Porque se Deus fizesse de uma outra forma, Ele seria injusto. Ele iria contra a sua palavra. Ele não poderia, Deus nunca vai. A Bíblia diz, nós falamos outro dia sobre isso, confiar em Deus. E a Bíblia diz que Ele é digno de confiança. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havia uma condenação contra a humanidade. O homem estava condenado à morte eterna. Mas porque Deus te amou tanto, Ele entregou Jesus para morrer por você. Olha só como o seu pecado e o meu pecado é tão terrível, ao ponto de alguém precisar morrer por isso. Não havia outra forma de você ser reconciliado a Deus. E a morte de Cristo também revela a maravilha do amor de Deus, que vai além de toda a compreensão. Como Deus te ama. Você, por mais que você goste de você não se ama tanto quanto Deus te ama. Deus te ama demais. Deus te ama demais. Fala para a pessoa do seu lado: Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Há um cântico da minha época que diz: ó, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Ele te ama. Não há amor maior. Foi um plano eterno. Como eu disse, não foi um plano B. Sabe, nunca houve um plano B. Outro dia eu ouvi alguém publicar no Facebook que o homem, o ser humano, é algo que deu errado. Deu errado para quem não compreende o plano perfeito de Deus. O plano de Deus é perfeito. Você deu certo. Deus queria criar você mesmo. Deus queria, Ele te amou. Ele queria, nós somos, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe por que o diabo tem tentado destruir a sua casa e a sua família? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. E o diabo não se conforma com isso. Então ele arma um plano para destruir a sua casa, para destruir os seus sonhos, porque ele não se conforma em Deus nos amar tanto. O diabo tem inveja do amor que Deus tem pela sua vida. O diabo odeia o sonho de Deus para mim e para você. Cabe a nós nos colocar na posição e falar: ah, diabo, Deus me ama. Não adianta você tentar contra a minha vida, porque Ele me ama. Ele me ama e me amou até o fim.
Sempre que ele olhava para as profecias, Jesus, ele via que ele estava ali para cumprir aquilo que ele mesmo com o Pai tinha profetizado. O seu sofrimento, os açoites, a solidão, as lágrimas, o desprezo, o grito na cruz. Deus te ama. A morte de Jesus foi um plano perfeito. Houve sim a contribuição humana, a maldade que há no coração do ser humano, mas tudo estava planejado. Jesus iria morrer. Se Judas não tivesse entregado Jesus, Jesus iria morrer. Se Pilatos não tivesse aceitado aquela condenação, Jesus iria morrer. Se os líderes judaicos não tivessem mentido, inventado toda uma causa para matar Jesus, Jesus iria morrer, porque Ele veio para morrer por mim e por você, porque Ele nos ama. Qual é a resposta que nós temos dado ao amor de Jesus? Não adianta eu ficar bravo com aqueles que mataram Jesus. Não adianta eu achar que foi uma injustiça. Nós precisamos agradecer a Ele todos os dias por este amor. Como você tem respondido a esse tão grande amor? Em relação a isso não há neutralidade. Ou você recebe este amor, ou você rejeita este amor. Qual tem sido a sua atitude? Como eu disse, muitas vezes nós matamos Jesus. Muitas vezes. Talvez você tenha matado Jesus hoje durante o seu dia. Talvez essa semana você matou Jesus algumas vezes por deixando de lado. Mas que você hoje possa entender, mais uma vez Ele fala para você que Ele te ama. Ele te ama e Ele pode te ajudar a viver. Mais que isso, Ele quer viver eternamente com você. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Havia um plano. A morte de Jesus não foi um acaso. Muitas pessoas admiram, estudam Jesus e pensam em Jesus como alguém maravilhoso. Sim, Ele foi alguém maravilhoso. Ele foi alguém perfeito. Mas Ele não veio aqui por acaso. Ele veio por mim e por você. E a Bíblia diz que Ele foi nos preparar um lugar. E Ele vai voltar por mim e por você. Quando nós olhamos para os acontecimentos, nós vemos que esse dia tem se aproximado cada vez mais. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Nós vamos adorar a Deus por um instante com uma louvor agora. Voltando uma parte dele, o plano perfeito. Eu queria que você analisasse como você tem lidado com isso. O Deus que você serve, o Deus que as pessoas têm tentado apresentar a você, é um Deus que ama ao ponto de se entregar por você. Quando tudo parecia, e esse louvor é tão precioso, parecia ter chegado ao fim, quando as pessoas achavam, acabamos com ele, acabamos com esse profeta, acabamos com esse blasfemo, acabamos com esse que quer se levantar como rei. Na verdade eles não sabiam, mas eles estavam apenas cumprindo. Jesus precisava morrer por você. Jesus morreu por você. E eu te convido nessa noite a morrer. Morra para o mundo. Morra para a sua vontade. Morra para aquilo que não tem trazido nada de bom para a sua vida. Um dia Ele escolheu morrer por você. Esse é o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Quero adorar a Deus com você. Com esse canto, depois nós iremos adorar. Plano pra salvar, o pacto me haverá, silêncio no céu, verdade e salvação, encheu
te ama, que quer fazer parte da sua vida. E se você hoje quer se arrepender dos seus pecados e quer entregar a sua vida a Ele, talvez você está distante, se afastou do caminho do Senhor, hoje Ele te chama. Eu quero orar pela sua vida. Se alguém no nosso meio quer entregar a sua vida para Jesus, Jesus está aqui. Ele é o plano perfeito. Talvez até hoje você tenha tentado muitos planos. Talvez até hoje você tenha tentado muitas coisas. Mas saiba, Jesus é o plano perfeito. Eu quero te convidar. Eu quero te desafiar a dar um passo para Ele. Se alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a vir aqui. Eu quero